Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E é bom ter você aqui conosco para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje, começando mais um trimestre na nossa EBD, vamos estudar ao longo desses 3 meses, os próximos 3 meses, sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse personagem importante na história da igreja, na dinâmica da salvação. E é importante a gente olhar para a vida de Paulo e até mesmo para a obra missionária e tantas outras coisas que ele traz realmente para nós com relação à pregação da palavra de Deus, a sua firmeza, a sua dedicação, o seu serviço, o seu amor realmente a Cristo. Então temos muito a aprender com Paulo ao longo desses 3 meses. E vamos começar nessa primeira lição falando sobre a conversão que mudou a história. E de fato a conversão de Paulo, ele exerce um papel importante e que mudou realmente o curso da história. E aquilo que a gente pode aprender, muito do que a gente pode aprender sobre Cristo, a gente aprende também com a vida do apóstolo Paulo. Então, como que Cristo mudou a vida de Paulo e como que através de Paulo a gente pode conhecer também mais de Cristo. Então, a gente vai poder, ao longo desses 3 meses, conhecer mais sobre o apóstolo Paulo. Estamos aí vivendo ainda esse período de pandemia, onde nós não temos o encontro coletivo na igreja, mas graças a Deus ele tem nos proporcionado tecnologias que nos ajudam a mesmo à distância manter a comunhão, a vida cristã nossa ativa, e algo que é muito importante. Então, encorajo você mais uma vez a manter a sua vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Eu aproveito para perguntar como está a sua devocional, como está a sua leitura bíblica. Você que assumiu o compromisso de fazer uma leitura ao longo desse ano, né, ainda que não seja a Bíblia toda, mas você tem conseguido cumprir o compromisso, aquilo que você assumiu ao longo desse ano. Se não, começa, coloque em prática, coloque em dia a sua leitura e eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa vida em termos de edificação. Não deixe que esse tempo de quarentena te leve ao esfriamento na sua vida espiritual, mas muito pelo contrário, que o ajude ainda mais a buscar a presença de Deus e a estudar a palavra do Senhor. Vamos orar para a gente começar esse tempo aqui de estudo bíblico. Senhor nosso Deus, queremos te pedir a orientação para esse estudo que nós faremos, que o Senhor nos ajude a compreender mais a tua palavra, a conhecer mais do apóstolo Paulo e que a sua vida possa nos inspirar a mantermos mais comunhão contigo e um serviço ao Senhor, devotando toda a nossa vida para a glória e honra do teu santo nome. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, é um texto que é base para a nossa lição, e essas lições elas foram escritas pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, se não me falha a memória, esse é o nome dele, deixa eu conferir aqui para ver se não erro aqui. Isso aí, Exaltino Gomes Coelho Filho, é um conhecido pastor batista, homem de Deus, profundo conhecedor das Escrituras, que deixou um grande legado realmente para nós. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9 e a gente vai, através do livro de Atos, que a gente vai conhecer muito sobre a vida de Paulo. Na verdade, quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas era companheiro aí de Paulo. E muito do que a gente pode conhecer da vida de Paulo, a gente conhece através de Lucas. Aquilo que Lucas registrou, e esse, por ser um livro histórico, acaba tendo muita informação histórica acerca de Paulo, do seu trabalho, da sua atividade. Então, de uma forma geral, a gente pode olhar para o livro de Atos e aprender muito sobre a vida de Paulo e até mesmo a dinâmica da igreja, da expansão, do ardor missionário. É um livro que nos inspira muito no trabalho missionário. Então, assim, é muito bom a gente poder ler a palavra de Deus e conhecer a partir do livro de Atos. Então a gente vai ler o capítulo 9, que é onde Paulo ele se converte, onde a gente tem a narrativa da conversão de Paulo, no capítulo 9, do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então essa é a narrativa da conversão de Paulo. Indo ali caminho de Damasco, Paulo ele tem esse encontro com Cristo,
e teve a sua vida transformada. E a sua história teve uma outra guinada a partir desse ponto da sua conversão. É muito importante a gente frisar isso. A conversão é algo importante na vida de Paulo, marcante na palavra das Escrituras, e que a gente precisa trazer esse conceito de conversão para os nossos dias. E aí essa lição de hoje está bem estruturada pelo autor a partir desse ponto de vista, sobre a sua conversão. Ele começa a falar sobre a vida, sobre a transformação que ocorre e sobre a sua disposição para o serviço. Então é importante a gente pensar o efeito da conversão na vida do crente. E aí talvez até resgatando esse conceito que era muito presente, é muito presente na história da igreja, a história é até bem recente, mas que talvez nos últimos anos nós temos perdido essa força da conversão por causa da adesão que nós temos nas igrejas. Então hoje, como as igrejas evangélicas ela têm um certo papel dentro da sociedade, uma questão até cultural, e até são ambientes que, de certa forma, eles nos ajudam em termos sociais, e isso acaba atraindo pessoas, não por uma conversão, mas porque encontrou ali um lugar onde os filhos podem ser cuidados, onde os adolescentes encontram outros adolescentes para conviver, os idosos encontram um centro de cuidado, de convivência, os adultos, os casais. Então você tem um ciclo social importante dentro da igreja e isso acaba atraindo pessoas, não por causa de Cristo, da conversão, mas por causa do ambiente social que ele tem. Então a gente precisa resgatar esse conceito da conversão e o quanto isso tem um impacto na vida do crente e na vida da sociedade. Talvez até por isso que a gente vai encontrar hoje, no mundo que nós vivemos, assim, por mais que a gente tenha um grande número de evangélicos, a gente tem um impacto na sociedade muito pequeno. E muitas vezes a degradação moral que a gente vive hoje, ela é quase que igual fora dentro da igreja. Muitos problemas que a gente vive fora, a gente vive dentro, e talvez esteja relacionado exatamente a esse ponto da conversão em si. O que nos leva a pensar que até mesmo as nossas metodologias de evangelismo, elas precisam ser repensadas. Porque se nós temos um evangelismo que é oco de doutrinamento, a gente vai gerar conversões dessa maneira também, porque a pessoa não entende exatamente aquilo que ela está fazendo, ela não é levada a esse encontro com Cristo, mas ela é atraída por outras questões. Então isso é muito importante a gente pensar e avaliar ao longo desse estudo aqui. Mas quando a gente pensa sobre a vida de Paulo, e aí a gente olha o livro de Atos como um todo, a gente vai perceber que o livro de Atos ele tem dois líderes que são importantes e proeminentes dentro da igreja. A gente tem Pedro, e aí o livro de Atos faz esse destaque sobre Pedro até o capítulo 12, final do capítulo 12 como todo, até o 13 ali, a liderança está sobre Pedro. E a igreja com a sua ênfase aos judeus. A partir do capítulo 13, a gente tem a liderança de Paulo, e agora um ministério aos gentios. E aí quando a gente olha a conversão de Paulo, ela já faz parte dessa introdução dos gentios dentro da comunidade cristã. Ainda que a gente não tivesse aqui necessariamente um ministério voltado aos gentios, mas agora começa essa ênfase com a conversão de Paulo e o chamado de Paulo aos gentios. Então a gente vai ter Paulo agora se convertendo no capítulo 9 e a partir de então a dinâmica da igreja ela vai se dirigir para os gentios. Capítulo 10 a gente tem a conversão de Cornélio e aí já no capítulo 13 a igreja se envolvendo em missões voltadas aos gentios. E aí já não fala mais sobre Pedro, mas agora sobre Paulo. E aí a gente tem todo o desenrolar aí da história da igreja. Então a gente pode perceber o quanto é importante a vida de Paulo dentro dessa dinâmica. E aí a gente vai olhar também o reflexo na vida da igreja depois, não só pela plantação de novas igrejas, mas pela consolidação. Então muito daquilo que a gente tem hoje em termos de conteúdo doutrinário, nós temos através da vida de Paulo, pelo ensino, pela instrução, né, de Paulo com aquelas igrejas que foram plantadas e que ele solidifica. Então muito daquilo que a gente tem em termos de conteúdo doutrinário, nós recebemos através de Paulo. Inclusive uma das cartas uma teologia mais consistente, que é a carta de Romanos, a gente tem escrito de Paulo, e que é algo muito importante para a nossa vida. Então a gente vai começar pensando um pouco sobre quem era Paulo. Quem foi Paulo, o seu nascimento, a sua origem, a sua criação e como que isso foi importante na formação do apóstolo Paulo e quem ele se tornou, o apóstolo que ele se tornou no futuro. Bom, o texto, vamos abrir um outro texto, né? Vamos deixar aqui um pouco esse texto que fala da conversão, vamos seguir um pouquinho lá para o capítulo 22. Final do 21, capítulo 22, onde Paulo vai apresentar a sua defesa e ele vai falar um pouco sobre a sua vida, a sua origem. E aí a gente vai poder pensar um pouco sobre a origem aqui do apóstolo Paulo.
Atos, vamos pegar o final do capítulo 21, aí a partir do versículo 37, e a gente vai comentando o texto. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que incitou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Vamos dar uma paradinha por aqui. Paulo, ele fala nesse versículo que ele era cidadão de Tarso. Então, a sua cidade natal é Tarso. E Tarso é a principal, na verdade, cidade da Cilícia, localizada na Ásia Menor, que hoje é a Turquia moderna. Era a capital dessa província romana, Síria Cilícia. E por isso Paulo, nesse capítulo 22, versículo 28, ele vai dizer sobre a sua cidadania romana. O comandante então disse a ele: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Então, como ele era província romana, era a capital da província romana da Síria e Sicília, Paulo nasceu nessa cidade e por isso ele recebe a cidadania romana, que ela poderia ser adquirida de outras formas e uma delas era por nascimento, e Paulo adquire por nascimento nessa cidade. Era uma grande metrópole, movimentada, de cultura multiforme, comércio internacional, então era uma cidade comercial, né, uma grande metrópole. Ela tinha também nessa cidade grandes escolas, era uma cidade próspera, era isenta de tributação, uma cidade culta, famosa por suas universidades, segundo algumas informações, era uma das maiores universidades da época, naquele contexto, né, ela estava lá em Tarso. Então, por isso, ele vai dizer que era uma cidade não insignificante. Isso é importante, que a gente vai fazer esse link com a formação de Paulo e quem realmente Paulo ele se torna, essa mente brilhante que é o apóstolo Paulo. Ele era sua cidadania por direito de nascimento, como nós aqui já observamos. Bom, a Bíblia não informa sobre os pais de Saulo, apenas não vai fazer referência sobre Saulo, sobre seus pais, mas afirma que ele era israelita. Ele mesmo vai dizer: eu sou judeu, israelita. E aí a gente vai na carta aos Filipenses, ele vai complementar essa informação sobre a sua origem. Filipenses capítulo 3, abra aí a sua Bíblia para você acompanhar. Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver aqui. Olha, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Então veja bem, olha, ele era nascido de Tarso, por isso tinha cidadania romana, ele foi circuncidado no 3º dia, então veja que os seus pais o criaram rigorosamente na lei de Deus. Ele era Benjamim, da tribo de Benjamim, e aí ele vai acrescentar ainda mais nesse texto aos Filipenses 3, que ele também pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então ele ainda vai acrescentar mais uma informação na sua formação aí judaica, de que não só era judeu, que era da tribo de Benjamim, mas que era também do partido dos fariseus. E aí é interessante a gente fazer essa observação aqui, que os fariseus eram uma espécie de divisão dentro do judaísmo, ou de denominações, por isso que algumas pessoas vão falar da seita dos fariseus, porque dentro do judaísmo havia várias divisões. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos. Então você tinha várias seitas ou divisões ou denominações, que a gente poderia chamar de denominações dentro do judaísmo. Se a gente pode fazer aí um paralelo, a gente tem as igrejas evangélicas, você tem várias denominações dentro da igreja evangélica. Você tem batista e você tem várias igrejas batistas e não uma só. Então é mais ou menos isso, se der para a gente fazer uma analogia, seria mais ou menos isso. Você tem aí os fariseus que eram bem rigorosos com relação ao cumprimento e observância da lei. Por isso Paulo ele vai frisar do partido dos fariseus. Então aí dá para a gente entender um pouco essa origem de Paulo, origem judaica de Paulo. O autor aqui da revista, ele até faz um paralelo bem interessante, quero aqui ler um pouquinho o texto que ele fala, que eu achei interessante a abordagem que o pastor Exaltino ele fez. Ele vai dizer o seguinte sobre a infância desse menino judeu, destacando como que ele realmente cumpriu fielmente toda aquela formação judaica, né? Então ali na página 15,
aí no primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte, ele poderia até ter acrescentado essa parte, né? 8 dias foi circuncidado, né? Mas aí ele já entra um pouquinho lá na frente. Com 5 anos de idade, foi alfabetizado, começou a ler as escrituras, com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica, aos 10 foi instruído na lei oral, aos 12 teve a sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Então a gente vai vendo que os passos que ele foi tomando fez dele, de fato, esse conhecedor profundo da lei e esse fiel servidor ou seguidor zeloso, cumpridor realmente da lei, dentro do segmento dos fariseus. Após esses 12 anos de idade, Paulo provavelmente tenha sido enviado para Jerusalém nesse período, né? E depois dos 13 anos, para continuar a sua formação agora sob os pés de Gamaliel, que era um importante nome naquele contexto. A Gamaliel, aí, se não me falha a memória, é neto de Hilel, que era um famoso líder de uma escola judaica. Então, Paulo ele é enviado por seu pai para essa escola, para que ele então concluísse a sua formação dentro do judaísmo. Então é bem provável que depois dos 13 anos ele tenha sido enviado para Jerusalém a fim de ser instruído, e isso porque ele vai trazer essa informação no capítulo 22, aí a partir do versículo 3, ele vai dizer: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Ou seja, ele nasceu em Tarso, mas foi criado ali. E aí ele continua dizendo: fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Então esse é Paulo. Ele foi enviado para Jerusalém, instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de seus antepassados. Então, dos 13 aí para frente, provavelmente aos 16, 17 anos, ele tenha sido instruído por Gamaliel e recebeu toda essa formação judaica, e por isso esse conhecedor, né, enorme de toda a lei, e esse zeloso, né, como ele foi do judaísmo. A gente não sabe, como eu já falei, dos seus pais, mas de acordo com alguns autores, ele ficou órfão da sua mãe aos 9 anos. Então, pelo seu pai aí, mas é claro que a gente não tem informação precisa sobre isso, como o autor Porcio Exaltino mesmo diz, há muitas lendas e muitas histórias que se contam, e uma delas é que ele tenha ficado órfão aí por volta dos 9 anos. O livro também ele informa sobre a existência de uma mãe, de uma irmã e um sobrinho que provavelmente também moravam em Jerusalém. Capítulo 23, versículo 16, ele vai trazer essa informação. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi a fortaleza e contou tudo a Paulo. Então a gente tinha ali em Jerusalém pelo menos uma irmã e um sobrinho que ali moravam em Jerusalém. Vamos lá, ainda sobre esse período aqui de Paulo. É interessante a gente observar sobre os seus nomes. A gente sempre ouve algumas pessoas falando que depois da conversão Deus mudou o nome de Paulo, mas na verdade não é o que aconteceu. Na verdade são 2 nomes que Paulo tinha. Um nome hebraico, que é Saulo, que ele recebeu provavelmente no dia da sua circuncisão, no 8º dia de vida, ele recebe o nome de Saulo, que é o nome hebreu, e ele tinha também um nome para os gentios, que era Paulo, que era menor, pequeno, mas era um nome hebreu e um nome para os gentios. Não significa que ele tenha mudado de nome, mas que ele já tinha esse nome. E é possível que, como ele agora tivesse um ministério voltado aos gentios, ele tenha preferido, é claro, esse nome gentio, Paulo, e não o nome Saulo, e tenha passado a ser chamado por esse nome. Mas não se trata de mudar o nome, como foi o caso de Jacó para Israel, né, de Sara, Sarai, Abrão. Paulo não tem nada a ver com essa relação. Apenas eram 2 nomes que ele tinha, que ele utilizava. Como eu já disse sobre a sua formação, ele foi instruído aí segundo a lei dos fariseus, zeloso, a lei de seus antepassados, formado aí por Gamaliel. E é bem provável que ele estivesse se preparando para ser também um líder, né, do Sinédrio, e o Sinédrio era um grupo de anciãos que lideravam não só religiosamente, mas exercia um papel político dentro daquele contexto. Então, ele é bem provável que ele almejasse aí fazer parte, se não fazia, ele almejava fazer parte aí do Sinédrio e assim também ser um desses líderes importantes, e talvez por isso ele tenha toda essa rigorosidade
na sua vida, né? E por isso ele começa então também a receber cartas para perseguir a igreja. E quando a gente pensa sobre a vida de Paulo, a gente olha Paulo apenas a partir do ponto de vista daquele escritor das 13 cartas do Novo Testamento, do grande missionário, do grande apóstolo, plantador de igreja, do pastor, e a gente começa a imaginar que essa tenha sido a realidade de Paulo desde criança, né? Esse grande amor realmente a Cristo. Porém, a história é bem diferente. Na verdade, a primeira referência que a Bíblia faz sobre Paulo faz no capítulo 7, quando do apedrejamento de Estevão, eles então lançam as capas de Estevão sobre os pés de Paulo. Então essa é a primeira referência que nós temos sobre Paulo. Nada animadora para quem realmente ele seria. E o certo é que ele se tornou esse grande perseguidor da igreja. E o fato de ter lançado as suas capas aos pés de Estevão, ali, Paulo também ele tinha um certo consentimento, ele participava daquele apedrejamento. E a partir daí então, pelo que parece, Paulo ele toma logo a liderança da perseguição dos cristãos da igreja e começa isso em Jerusalém e depois se estende para outros lugares, como eles começaram também indo a outros lugares, até mesmo a perseguição que acontece no capítulo 8, eles vão a outros lugares, ficam apenas os apóstolos de Jerusalém, e isso Paulo agora pega a carta dos líderes judeus para perseguir aqueles que estavam dispersos. Esse primeiro momento de perseguição sobre a igreja é uma perseguição voltada de dentro do judaísmo para com os judeus. Não era uma perseguição vinda do império, mas uma perseguição dos judeus. A perseguição do império ela vem depois, um pouco mais à frente, que a gente vai ter então essa perseguição sendo desencadeada sobre os cristãos de forma geral, né? Não apenas aquele contexto. Mas a perseguição aqui é uma perseguição bem localizada sobre eles, e por isso Paulo ele pega essas cartas para perseguir a igreja. E ele vai se tornar esse perseguidor, como ele mesmo vai passar a se chamar e se colocar dessa forma como perseguidor da igreja. Filipenses, deixa eu só conferir aqui. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Aí ele complementa sobre a sua vida. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então isso ele está dando prova de que ele realmente era um judeu fiel, cumpridor, zeloso da lei, perseguidor da igreja. Mas, e aí é importante a gente olhar nesse sentido, mas, no capítulo 22 também ele vai frisar isso, versículo 4, persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote, todo o sinédrio deles e todo o sinédrio. Então veja bem, ele se coloca como um judeu fervoroso, fiel, cumpridor da lei, zeloso, perseguidor da igreja. Ele faz tudo isso contando quem ele era para introduzir o seu encontro com Cristo. Como ele estava apresentando a sua defesa, ele estava mostrando o que aconteceu na sua vida. Qual foi essa mudança? E ele vai mostrar que ele tinha a mesma visão que aqueles homens que o estavam perseguindo naquele contexto. Mas que depois do encontro com Cristo, a sua visão mudou. Aquele que nasceu judeu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, aquele que era zeloso da seita dos fariseus, aquele que era perseguidor da igreja, que prendia homens e mulheres, os arrastava da sua casa, esse teve um encontro com Cristo. E ele vai destacar essa transformação. No capítulo 22, versículo 6, ele vai falar essa mudança, o que aconteceu na sua vida. E aí ele vai dizer então, pegando essas cartas, indo na cidade de Damasco, ele vai dizer, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Esse foi o momento do encontro do apóstolo Paulo com Cristo. Nessa estrada de Damasco, Paulo teve a sua vida transformada. E Paulo realmente deixa claro que foi Jesus ressurreto que apareceu a ele. E esse encontro de Jesus, o aparecimento de Jesus ressurreto para ele, não foi diferente do aparecimento aos outros apóstolos, como Pedro e os demais apóstolos, após a ressurreição e a ascensão de Jesus.
E Paulo vai dizer que aquele encontro foi encontro verdadeiro, encontro real com Cristo. Real, que eu quero dizer, não como nós temos um encontro hoje. Ele viu Jesus na estrada de Damasco. Ele teve aquele encontro, Jesus falou com ele. Não foi uma voz, não foi uma ilusão, não foi nada disso. Ele ouviu um encontro com Cristo, com Jesus. E esse encontro mudou realmente a sua vida. Ele vai falar sobre isso. 1 Coríntios 15, versículo 5 até o versículo 8, ele falando sobre a ressurreição, e ele vai se colocar como uma testemunha de Cristo ressurreto. Então, só para a gente conferir aqui o texto, 15, do 5 ao versículo 8, deixa eu ler aqui para os irmãos. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então percebam que ele se coloca, que o aparecimento de Jesus para ele, na perspectiva de Paulo, não foi diferente da forma como Pedro viu, da forma como os apóstolos viram, da forma como Tiago viu, da forma como aqueles 500 irmãos viram. Então esse foi um encontro marcante na vida de Paulo e que mudou realmente a sua vida por completo. E Jesus alcançou Paulo não foi como alguém para condenar, para punir, mas com a ternura de Cristo. Aí o autor, ele traz isso na página 17, falando agora sobre a sua conversão. Ele vai falar o seguinte, deixe-me achar aqui o texto, né, do encontro de Paulo, fazendo essa citação aqui. Só um momentinho que eu vou achar aqui o que eu quero citar para os irmãos. Mas o grande caçador dos céus o alcançou, não com o ódio com que ele caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. E quando nós temos um encontro com a graça de Cristo Jesus, nossa vida ela se torna outra. Quando temos esse encontro verdadeiro com Cristo, é impossível viver da mesma forma. É impossível. E foi exatamente, né, ainda que Paulo caçasse os cristãos, né, de uma forma implacável, Jesus o encontrou de uma forma totalmente diferente. E a graça de Jesus mudou a vida de Paulo. Talvez muitos daqueles que estão em nossas igrejas ainda não tenham experimentado essa graça. Talvez muitos daqueles que nós queremos, são familiares, amigos, precisam desse encontro com a graça de Cristo. E quando encontrar com Cristo, aí terão sim os seus olhos abertos e a sua vida transformada. Porque é impossível, lembre-se disso, é impossível ter um encontro com Cristo e não ter a vida transformada. É impossível ter um encontro com a graça de Cristo e não ter os seus olhos abertos para tudo aquilo que Deus deseja fazer. Às vezes a gente fica assim observando pessoas que dizem servir a Cristo, mas continuam com uma visão muito limitada. Não digo apenas de questões morais, de fazer isso ou aquilo outro, mas questões da vida espiritual mesmo como um todo, né? Da nossa batalha, da luta, do reino de Deus, da vontade de Cristo. E aí a gente percebe como que muitas vezes a visão é muito aquém daquilo que Deus ele espera de nós. E o que falta é esse encontro com a graça transformadora de Cristo. E foi o que alcançou a vida de Paulo. Ele teve a sua vida transformada. O capítulo 9 mostra essa mudança de atitude do apóstolo Paulo, uma mudança tão grande, tão radical, que aquele que era perseguidor da igreja passa a ser perseguido. Aquele que entrava nas casas e arrastava para tudo quanto levava pessoas à prisão, agora estava sendo açoitado, estava sendo preso. E essa é uma mudança gritante na vida de Paulo. E que chamou realmente a atenção. Quando ele chega a Jerusalém depois da sua conversão, os discípulos tiveram um certo receio sobre a vida de Paulo. E foi preciso que Barnabé intermediasse essa vida de Paulo para a comunidade apostólica. Porque realmente eles receavam que talvez ele fosse um espião ou qualquer coisa assim e tentasse encontrar
onde estavam esses discípulos. Mas aí Barnabé introduziu Paulo no contexto da comunidade apostólica. Isso mudou realmente toda aquela relação deles com os apóstolos, e aí passaram realmente a confiar nele nesse sentido. Mas a graça de Deus, a conversão, ela muda a vida de Paulo. Agora é interessante a gente notar essa transformação da vida de Paulo, né, que é essa conversão, que a conversão, ela muda a nossa vida como um todo, muda o coração, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa perspectiva. Então, a conversão, ela é uma mudança radical, mas ela não anula a nossa inteligência. Pensa nisso. A conversão, ela muda a nossa vida, mas ela não anula a nossa inteligência e nem a nossa história. Porque aquilo que Deus estava fazendo com Paulo desde o seu nascimento, eles já sabiam onde ele queria usar Paulo. Eles estavam no controle sobre a vida de Paulo. Desde a sua formação dentro do judaísmo, a sua formação em termos de conhecimento cultural, que ele passa a descobrir, a encontrar, a se formar, toda essa formação desse zelo que ele tinha, até mesmo a perseguição que ele exercia contra a igreja, em tudo isso Deus estava conduzindo Paulo para aquilo que agora Paulo o faria. E aí a gente percebe que tudo aquilo que ele fez, agora ele começa a dedicar toda essa formação para a obra de Deus e a igreja. Por isso que ele não anula a nossa inteligência, mas ele usa os nossos dons, talentos a serviço de Deus. E aí eu quero voltar um pouquinho na página 16, né, com os irmãos, e perceber como que aqui o autor ele vai falar sobre essa formação toda, essa bagagem de Paulo, e como isso foi usado para o reino de Deus. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical, sua conversão direcionou todo o seu cabedal a serviço de Jesus. No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Roden denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. Então Deus pega tudo isso, todo esse cabedal, toda essa formação, toda essa habilidade, e agora coloca à disposição de Cristo Jesus. Já parou para pensar que muitas vezes nós temos um encontro com Cristo, temos a nossa vida transformada, mas parece que fazemos essa dicotomia, ou essa separação. Olha, a minha vida profissional, minha formação é uma coisa, minha vida cristã é outra. E não somos capazes de usar tudo aquilo que Deus nos capacitou ao longo de tantos anos, agora colocar à disposição do serviço de Deus. A gente precisa mudar a nossa perspectiva, a nossa visão. Porque não existe um trabalho cristão e um trabalho secular. A vida do cristão ela é toda dedicada a Deus. Então tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, de habilidade, de dons, deve ser agora colocado a serviço de Deus. E essa é uma mudança que a gente precisa fazer nesse tempo se quisermos dar um impacto na nossa sociedade, em termos de serviço, de levarmos a glorificar a Deus em todas as áreas. E aí parte realmente da conversão e da nossa visão acerca do nosso papel aqui nesse mundo. E essa visão que Paulo realmente tinha a visão de que ele pertencia completamente a Cristo. E é o que nós precisamos assimilar, que nós não pertencemos apenas uma parte, alguns dias, mas pertencemos completamente a Cristo a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo. E era isso que Paulo compreendia, ao ponto de ele dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a dimensão da conversão. E aí, mais uma vez, eu quero frisar isso. A conversão dentro da dinâmica do Novo Testamento, dentro da história da igreja, ela é um ponto importante. E que a gente não pode perder isso de vista. A conversão é que marca essa mudança na vida do crente. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, que foi um encontro com Paulo, mas não foi assim, Jesus não chegou naquela estrada e implorou Paulo para que ele pudesse entregar a vida a ele. Não chegou, Paulo, olha, eu sou Jesus, né? Você, por favor, entrega a sua vida para mim. Não foi nada disso. Na verdade, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E Paulo não teve outra opção a não ser render-se aos pés de Cristo, clamando por misericórdia, por perdão, por reconhecer o pior dos pecadores. É isso que muitas vezes está faltando nos nossos dias. Parece que o apelo das igrejas é quase uma imploração para que as pessoas
dediquem a vida a Cristo, como se Jesus fosse um pobre coitado que estivesse implorando as pessoas para entregar a vida a Ele. É o contrário. Nós precisamos sentir o peso do pecado e clamar por misericórdia, por arrependimento, por perdão e colocar a nossa vida à disposição do Senhor para servi-lo completamente. E aí a gente vai perceber essa transformação, ela foi realmente radical na vida de Paulo. Mudou a sua vida tanto em termos pessoais, né, mas também na sua perspectiva de mundo e tudo mais. Mudou a vida de Paulo, um evento sobrenatural, né, que o transformou completamente numa outra pessoa e o levou a estar à disposição de Deus. E aí a gente vai perceber que essa vida de Paulo agora, depois de convertido e toda a sua formação à disposição de Deus, trouxe frutos especiais para a vida da igreja. Paulo foi o que mais escreveu os livros do Novo Testamento. Dos 27 livros, nós temos 13 cartas escritas por Paulo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, são cartas escritas por Paulo. E aí, se a gente contar o livro de Atos, que apesar de não ter sido escrito por Paulo, mas foi escrito por Lucas, que era auxiliar de Paulo, a gente vai ter uma influência sobre o Novo Testamento muito forte na vida de Paulo e a quantidade de igrejas que ele plantou. Então a gente deve muito à vida de Paulo, claro que Deus usando a vida de Paulo para nos deixar todo esse legado, mas é isso que Paulo realmente deixa para todos nós nesse contexto. A questão das cartas, Paulo passou a usar esse método, né, que é um método de comunicação com as igrejas, como era algo difícil para se comunicar, então Paulo ele faz comunicar com as igrejas através das cartas para orientá-las, formá-las e tudo mais. Algumas pessoas fazem algumas críticas com relação à formação de Paulo, e é interessante a gente pensar um pouco sobre a formação do pensamento de Paulo. É claro que ele recebe muito por revelação, e ele vai falar sobre isso, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Os irmãos podem abrir o texto. Ele recebe por revelação, Gálatas 1. Gálatas 1, 11 e 12. Ele vai dizer assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então percebam, a formação de Paulo, assim, o pensamento, agora o ensino de Paulo, a origem do ensino de Paulo, ele se dá por revelação, não é origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então quando algumas pessoas querem desmerecer o ensino de Paulo e até querem contrastar Paulo com Cristo, e isso acontece muito nos dias de hoje, falam, não, mas isso é Paulo, a gente precisa conhecer qual é a mensagem de Cristo, separar o Cristo de Paulo, isso foi o ensinamento de Paulo, Paulo era machista, Paulo era uma cultura patriarcal, Paulo era isso ou aquilo outro. Paulo está dizendo que ele recebeu por revelação de Jesus. Quando algumas pessoas querem colocar em conflito Paulo com Jesus, desconsideram a inspiração da Bíblia como um todo. E aí Paulo está dizendo que ele recebeu por revelação de Jesus, e ele vai mostrar que na verdade é um texto só, e Jesus que está por trás de tudo isso. Então Paulo não está em conflito com Cristo, mas ele recebe de Cristo. 1 Coríntios 15, 3 também a 5. Paulo vai enfatizar novamente que ele recebe de Cristo. 1 Coríntios 15, de 1 a 5. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Porque, primeiramente, lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro aos 12, e aí segue, então, o texto. Então, ele vai dizer que o que ele ensinou foi o que ele recebeu. Então, ele recebe por revelação. Alguns vão querer também mostrar que Paulo não estava preocupado com Jesus terreno, mas ele vai criar, na verdade, um Jesus aí místico, mas a verdade é que Paulo conhecia Jesus, ele vai mostrar vários textos aí, como nós já dissemos, textos que ele mostra o encontro dele com Paulo, com Jesus, e dizendo que ele recebeu do próprio Jesus. A formação, claro que o ensino dele, a gente vai perceber, né, naturalmente,
o seu conhecimento vasto do Antigo Testamento, então a sua teologia, ela tem muito também no Antigo Testamento. Ele cita mais de 90 vezes o Antigo Testamento, isso mostra que ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porém ele interpreta de forma correta. Ele não pega o Antigo Testamento e ele usa o Antigo Testamento de forma direta, mas ele faz a interpretação correta do Antigo Testamento agora a partir da lente de Cristo e do seu sacrifício. Paulo também tinha um profundo conhecimento do mundo grego. Ele demonstra isso, ser esse conhecedor do mundo grego, das filosofias, da cultura, das religiões, né, do mundo grego, e ele vai mostrar bastante conhecimento sobre isso. O judaísmo, é claro, que ele teve toda essa formação dentro do judaísmo. Então assim a gente pode perceber um pouco da vida de Paulo, e aí quando a gente olha para a vida de Paulo, a sua criação, a sua formação, nós só temos a glorificar a Deus e saber que Deus, ele conduz toda a história. E saber que quando alguém, não importa o seu passado, se é perseguidor, se a religião que ele exercia, o pensamento que ele tinha, quando tem um encontro com a graça de Cristo, a sua vida é transformada. E quando a sua vida é transformada pela graça, agora a pessoa passa realmente a viver, pensar e respirar apenas para Cristo Jesus. Dons, talentos, todo o conhecimento intelectual, a cultura, tudo a sua formação, ela vai ser dedicada realmente a Cristo Jesus para o serviço e para a glória de Cristo. A pergunta que nos resta a fazer primeiro é se nós já tivemos esse encontro com Cristo. Você já teve esse encontro verdadeiro com a graça de Cristo Jesus? Teve? Segunda pergunta, se tivemos um encontro verdadeiro com a graça de Cristo, o que nós temos feito de todos os nossos dons, talentos, recursos, conhecimento, como nós temos usado todas essas coisas? Temos usado para Cristo, para os interesses do reino, ou temos usado para o nosso próprio interesse? Precisamos fazer essa reflexão e buscarmos cada dia mais servir e honrar a Cristo Jesus. Algumas perguntinhas aqui para a gente finalizar, que é para a gente refletir, pensar e agir. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Então pensa nisso. Não há ninguém que seja tão duro ao qual nós não precisamos orar por elas, mas Deus pode transformar todas as pessoas. Se mudou a vida de Paulo, esse perseguidor da igreja, pode mudar qualquer pessoa. Segundo, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão direciona a nossa vida. Terceiro, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Sirva. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a compreender cada vez mais. Aproveite essa leitura, aproveite esse tempo, estude mais sobre a vida de Paulo e com certeza você será muito abençoado. Quero indicar esse livro sobre a vida de Paulo, do Charles Swindoll, um livro excelente. Paulo, um homem de coragem e graça. Com certeza vai ser muito edificado. Essa é uma série muito interessante, a série que é Heróis da Fé, e que ele escreve sobre vários personagens, e um deles é Paulo. E se você tiver a oportunidade, adquira esse livro para a sua edificação. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo aqui juntos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender cada vez mais a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, rendidos aos Teus pés,